Graça e paz, amados irmãos e irmãs, quero dizer que eu me sinto muito feliz nessa oportunidade de podermos participar mais um mês da nossa Santa Ceia do Senhor. É verdade que nós estamos distantes, mas apesar da distância, eu creio que você aí na sua casa, nós aqui nas nossas residências, nós estamos entronizados no Senhor, nós estamos ligados nele, nós estamos num só espírito, num só coração, num só corpo, ligado naquele que é o cabeça, Cristo Jesus. Por isso, nessa noite, nós podemos dizer que é uma noite de alegria, é uma noite de fé, é uma noite de renovação, é uma noite de esperança para você, para mim, para as nossas famílias, que estamos agora, a partir de agora, em torno da mesa do Senhor, para participarmos do pão, para participarmos do cálice, para trazermos à memória a sua morte, mas também a sua ressurreição. Eu quero louvar ao Senhor nesta noite, orar ao Senhor, eu quero entregar a minha vida ao Senhor nessa noite, e eu também te convido que nessa hora que nós vamos refletir da palavra de Deus, você também possa ter essa atitude, uma atitude de adoração, uma atitude de se colocar aberto para aquilo que a palavra de Deus tem para trazer a você e a mim. É certo que nós estamos vivendo esse tempo de pandemia, nós estamos vivendo esse tempo de isolamento social, mas nessa noite é uma noite de esperança e eu quero convidá-lo a refletir num texto que nos traz esperança, que nos faz caminhar, que nos impulsiona a seguirmos a Jesus Cristo pela fé. Não importa as provações, não importa o tempo, não importa a distância, o que importa é estarmos todos convictos, alicerçados, fundamentados nessa fé em Cristo Jesus. Por isso eu quero convidar você, meu amado irmão, a abrir a sua Bíblia na primeira epístola de Pedro. Primeira epístola de Pedro, 1 Pedro, que se encontra lá no finalzinho do Novo Testamento, bem lá no finalzinho, perto do Apocalipse. Nós vamos ler 1 Pedro, capítulo de número 1, dos versos de número 3 ao 9. 1 Pedro, capítulo 1, versos de número 3 ao verso 9. Enquanto você acha aí, eu vou dizer para você que eu vou ler numa versão um pouco diferente da de vocês. Eu vou ler na versão na NVI, na Nova Versão Internacional, que é uma versão que nos traz um entendimento melhor das palavras, mais apropriadas, para que eu e você possamos ter aí uma melhor compreensão desse texto, dessa palavra do Senhor para a sua vida e para a minha vida. Você já encontrou aí 1 Pedro, capítulo 1, verso 3 ao 9? Se você já encontrou, eu convido a você a ler comigo. Eu vou ler verso por verso, falando o verso, para que você possa acompanhar devido à mudança, devido a essa nova versão. Diz assim o texto: Louvemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por causa da sua grande misericórdia, Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, o nosso coração está cheio de uma esperança viva. Verso 4. Assim esperamos possuir as ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo.
Ele as guarda no céu, onde elas não perdem o valor e nem podem se estragar e nem ser destruídas. Essas bênçãos são para vocês que, por meio da fé, são guardados pelo poder de Deus para a salvação que está pronta para ser revelada no fim dos tempos. Verso 6. Alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Verso 7. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira, pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada, para que continuem firme, e assim vocês receberão aprovação, verso, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Verso 8, vocês o amam, mesmo sem o terem visto, e creem nele, mesmo que não estejam vendo agora. Assim vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa que as palavras não podem descrever. Verso 9, vocês têm essa alegria porque estão recebendo a sua salvação, que é o resultado da fé que possuem. Palavra de Deus para o povo de Deus nessa noite, reunido em cada um dos seus lares e nós aqui juntamente com a nossa família. Amado, vamos curvar a nossa cabeça, vamos fechar os nossos olhos e ter uma palavra de oração nessa palavra que é para todos nós, povo de Deus. Senhor amado, nós queremos render graças a Ti, nós queremos louvar ao Senhor, meu Pai, pela Sua misericórdia, pela Sua graça, pela Sua bondade. E pedir ao Senhor, ó Pai, que agora, através da Sua palavra, ó Senhor, ó Deus, o Senhor quebre, Senhor, ó Pai, todas as algemas, quebre, Senhor, ó Pai, todos os dardos, todas as setas, ó Pai, e que nós, através da Sua palavra, nós possamos, Senhor, nos libertar, nós possamos viver, ó Pai, aquilo que verdadeiramente o Senhor tem para cada um de nós, ó Pai. Por isso, toma as nossas vidas em Tuas mãos. É o que nós queremos pedir ao Senhor, é o que nós queremos agradecer ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Bem amado, nós estamos nessa noite meditando sobre a epístola de Pedro. O que é uma epístola? É uma carta. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós vamos ver as cartas de Paulo ou as epístolas de Paulo, que também são chamadas epístolas pastorais ou epístolas da prisão. Mas também nós vamos perceber que outros apóstolos também deixaram epístolas, deixaram cartas. É verdade que essa questão da carta hoje, com os novos meios de comunicação, como e-mail, Messenger, muito desses meios de comunicação não estão tão mais habituais. Mas naquela época era comum, principalmente no primeiro século de Cristo, no primeiro século da cristandade. Era comum. E os apóstolos deixaram ali registrados as suas cartas, cartas que foram essas enviadas às comunidades. Então nós vamos ver também no Novo Testamento cartas ou epístolas de Pedro, de Tiago, de João, de Judas, a epístola aos Hebreus. Todas essas cartas, todas essas epístolas tinham um propósito, tinham um objetivo. E o objetivo era de animar a fé
daquelas comunidades que estavam crescendo no primeiro século. Era exortar para que, em meio às provações, a fé não fosse abandonada. Aquilo que os primeiros cristãos receberam não fosse abandonado. Era uma exortação à obediência, mas também não só uma exortação, era um conselho, era uma orientação para que o povo de Deus pudesse viver em unidade. Era também palavras de encorajamento. Encorajamento em meio às perseguições, em meio às calúnias, em meio às difamações, ora movido pelas autoridades estatais, pelo Império Romano, ora movido pela sociedade pagã que estava ali ao entorno das comunidades cristãs do primeiro século. Mas também é uma palavra para que o povo de Deus ficasse alerta contra as falsas doutrinas, contra os falsos mestres. Então as cartas envolviam esses teores de consolo, engajamento, encorajamento, exortação, consolo. Eram cartas que eram ali distribuídas em algumas comunidades específicas, como essa que nós acabamos de ler. A epístola do apóstolo Pedro, ela está sendo dirigida às igrejas da Ásia Menor. Se você aí se lembrar, juntamente comigo, a Ásia Menor são aquelas mesmas igrejas que estão lá no livro do Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia. Ali era a Ásia Menor, aonde você tinha Éfeso, Esmirna, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, Pérgamo e Tiatira. Eram igrejas pertencentes à Ásia Menor. E Pedro vai escrever para essa comunidade. É uma palavra, se você olhar a carta de 1 Pedro, você vai perceber que é uma carta de encorajamento àqueles cristãos. Uma palavra que quer animar a fé. Por quê? Porque a primeira geração de cristãos daquelas comunidades já estava ali, podemos dizer assim, chegando ao fim. Já estava sendo ali uma segunda geração de cristãos. E é interessante que nessas cidades da Ásia, principalmente para essas que o apóstolo Pedro está escrevendo, a perseguição, como nós mencionamos, ela não estava vindo justamente pelas autoridades governamentais, ou as autoridades estatais, ou pelo império. Mas a perseguição agora estava vindo através da população pagã, que estava se sentindo incomodada pela postura daqueles que aceitaram a Cristo, pela postura daqueles que agora estão vivendo uma nova vida. Então, essas pessoas estavam sendo, esses novos cristãos, estavam sendo ali caluniados, estavam sendo ali insultados, estavam sendo ali levados a tribunais por uma sociedade pagã que não estava mais concordando com aquelas pessoas que ali estavam vivendo um novo comportamento, agora um comportamento baseado em Jesus Cristo. E é para essas pessoas que o apóstolo está escrevendo. É interessante a gente perceber porque eles estavam sendo criticados, eles estavam sendo ali caluniados por não participar do mundo. Isso me chama a atenção, e eu creio que também deve chamar a sua atenção, porque hoje parece que a situação inverteu.
A gente, não sei você, mas eu já tive algumas oportunidades de conversar com algumas pessoas e pessoas não cristãs. Pessoas que olham para nós, cristãos, e dizem: olha, eu conheço fulano A, B e C, e essas pessoas, elas são piores do que aqueles que não acreditam em Jesus. Elas vivem, elas se comportam, elas agem, elas falam como que pessoas que como se nunca conhecessem a palavra de Deus, a Bíblia. E elas passam a nos questionar. Pessoas que dizem ser cristãs, mas não carregam o testemunho de uma pessoa cristã. E aqui o apóstolo Pedro, ele não está falando para a nossa geração, mas ele está falando para essa geração que vive a palavra. Está falando para essa geração que quer viver o novo. Eu quero dizer para você nessa noite que você, meu amado irmão, minha amada irmã, deve prezar pelo seu testemunho, deve prezar por aquilo que Cristo realizou por você. Nós não somos dessa nova geração que carrega o nome de Cristo, mas não vive como Cristo. Nós somos de uma geração que, pela graça e que pela misericórdia de Deus, nós podemos carregar o nome de Cristo e não podemos ter o medo de viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Eu e você somos chamados a ser como aquela geração que o apóstolo Pedro está escrevendo aqui, uma geração que incomoda a sociedade que está ao seu entorno, por viver, por praticar, por falar, por agir a palavra de Deus. Nós somos convidados a não nos contaminar com o mundo, mas sermos sal que não se torna insípido em meio àquilo que o mundo nos oferece. Mas o apóstolo Pedro aqui ele vai dizer, mas para isso vai ser necessário que você suporte, vai ser necessário que você vença as provações. E nessa Bíblia, na NVI que eu li aqui, o título desta perícope ou desse texto que nós acabamos de ler, ele vai dizer justamente isso, ele vai dizer assim: esperança no meio das provações. Esperança no meio das provações. Vencer em meio às provações. O que eu e você podemos fazer para vencermos em meio às provações? Por isso o apóstolo Pedro escreve a essa comunidade. Vai dizer: olha, vocês vão precisar ser aí resistentes. Se nós fôssemos adaptar esse texto ao meio que nós estamos vivendo, tem uma palavra melhor que nós podemos utilizar aqui, que é resiliência. Eu e você vamos precisar ser resilientes ao meio, à sociedade, às provações, às tentações, a esse momento de pandemia, a esse momento de isolamento, a esse momento onde o povo ora está vivendo a crise pela saúde, ora está vivendo a crise devido à economia e está parada. Esse texto quer nos animar, esse texto quer nos encorajar a sermos resilientes, resistentes. Mas aí você vai me perguntar: pastor, eu nunca ouvi essa palavra, o que é ser resiliente? Ou o que significa essa palavra resiliência? Essa palavra é muito empregada no meio dos materiais,
que diz respeito a algumas propriedades de alguns materiais ou a sua capacidade de sofrer ações do tempo, pressões, e esses elementos sofrem essas alterações, mas elas voltam à sua forma normal. Elas sofrem a sua elasticidade devido a essas pressões, mas elas voltam à sua forma normal. Isso é usado no mundo da física, dos meios materiais, aí do aço, da borracha, do plástico. Mas também nós podemos, é uma palavra que também nós podemos aplicar à nossa vida, ao nosso dia a dia. O que é ser uma pessoa resiliente? É ser uma pessoa que tem uma capacidade de se recompor, de se recobrar facilmente em meio às mudanças que estão correndo no clima, aquilo que está ao seu entorno. Recebemos as cargas, recebemos as pressões, absorvemos aquilo, mas não alteramos a nossa forma, não alteramos a nossa essência. Pastor, me explica melhor. Vocês devem conhecer muitas histórias de cristãos ou na história da igreja, de mártires, de pessoas, de homens, de mulheres de Deus, que viveram muitas provações, que viveram várias provações, mas nem por isso abandonaram a sua fé. Nem por isso deixaram de confessar a Cristo. E muitas das vezes, quando nós nos debruçamos sobre esses exemplos, nós ficamos pensando, meu Deus, como essas pessoas conseguiram vencer, como essas pessoas conseguiram tirar forças lá do profundo, aonde as portas das suas casas, as suas janelas, aonde as suas vidas já estavam todas despedaçadas, todas dilaceradas, elas se levantam, se erguem da cinza e continuam a luta, continuam a caminhada. Quando olhamos para a história do cristianismo, o que nós podemos ver, o que nós podemos perceber é a fé desses irmãos. E quando nós olhamos aqui a epístola do apóstolo Pedro, é isso que ele quer fazer. É essa mensagem que ele quer, mensagem no primeiro século, aquelas comunidades, e hoje essa carta quer nos animar a nossa fé. Essa carta quer hoje revigorar a nossa fé, para que em meio entre a promessa de Deus e o cumprimento de Deus, dessa promessa para a sua igreja, é certo que nesse meio nós vamos viver uma tensão de provações, é o Covid, é as tentações, é o mundo, é os prazeres, são os pecados, é tudo aquilo que quer nos tirar a nossa concentração, tirar a gente do foco, mas entre a promessa e o seu cumprimento, eu e você devemos permanecer da mesma forma, na mesma essência em Cristo Jesus. Devemos ser resilientes, e é isso que o apóstolo Pedro está nos chamando. Olha, vai haver tensões, mas vocês devem permanecer. Vai haver perseguições, mas vocês devem permanecer. A sociedade vai cair como uma bomba em cima de vocês, mas vocês devem permanecer. As pessoas vão caluniar, vão falar mal, vão levantar falso testemunho, mas vocês devem permanecer. Vocês devem permanecer naquilo que Cristo deu por vocês. Tudo aquilo que Cristo fez por vocês. E esse é o convite da carta do apóstolo Pedro para as nossas
vidas. Por isso eu convido você aí a acompanhar. Eu vou ler verso por verso e gostaria de trazer essa reflexão para você, para que você acompanhe comigo e veja aquilo que o apóstolo escreveu para aquela comunidade, mas que hoje também impacta em nossas vidas. Primeiro, verso 3, capítulo 1, verso 3, nós vamos ler primeiro a parte A desse verso, que diz: louvemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Algumas Bíblias estão dizendo aí: bendito seja o Pai, o Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, por causa das suas grandes misericórdias. E aí eu te pergunto nessa noite, meu irmão, minha irmã, um desafio. Porque eu e você devemos resistir. Porque eu e você, em meio a essa crise, devemos aqui louvar ao Senhor, como diz aqui essa carta. Porque eu e você devemos nos firmar no Senhor. Diz aqui o apóstolo Pedro: porque grandes são as suas misericórdias. Grandes são. E aí nós podemos olhar essa palavra misericórdia. Grande é o seu perdão. Grande é a sua benevolência, ou seja, a sua bondade para comigo, para com você, para com as nossas casas, para com as nossas famílias. Eu creio que se você olhar para trás, que você olhar para desde aquele momento que você aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador, eu creio que em toda a sua vida você pode dizer: eu tenho testemunhos da bondade de Deus. Eu tenho. E é isso que o apóstolo está falando. Olha, vocês devem louvar, vocês devem ser resistentes, resilientes ao Senhor, porque a bondade dele, porque ele agiu em seu favor. Grandes, muito grandes são as suas misericórdias. Então, louvemos. E é isso que o apóstolo está dizendo aqui. Eu quero dizer para você, meu amado irmão, que o mundo, que a sociedade que nós estamos vivendo, não nos dá motivo nenhum para que eu e você venhamos abrir a nossa boca para louvarmos ao Senhor. Muito pelo contrário, os motivos que o mundo nos dá para abrir as nossas bocas e cantar não um cântico ao Senhor, não um novo cântico a esse Deus, mas ele nos dá motivo para cantarmos as nossas conquistas, as nossas vitórias, mas também as nossas mazelas, as nossas fraquezas, as nossas angústias, os nossos fracassos. Mas aqui o apóstolo está falando: não, você deve abrir a sua boca em meio à crise, em meio às provações, em meio à sua passagem como peregrino aqui na terra. Você deve abrir a sua boca para louvar, para agradecer, para adorar a esse Deus. É sobre Ele que a sua vida está fundamentada. É sobre Ele que você existe. É sobre Ele que eu e você podemos desfrutar das bênçãos dos céus. É sobre Ele. E é isso que o apóstolo está dizendo. Olha, amada igreja, olha, comunidade, não fiquem olhando para o que está, as coisas ao redor, mas olhe para o Cristo.
Ele é bondoso, Ele é misericordioso. O nosso louvor, meu amado irmão, não é uma fuga daquilo que nós estamos vivendo, não. O nosso louvor não é um momento aonde nós somos arrebatados de uma tal maneira e aí nós ficamos cegos em meio aos problemas que nos cercam. Não! O nosso louvor é a fonte do qual nós podemos nos alimentar dessa fé em Cristo Jesus por aquilo que Ele fez e faz e fará por mim e por você. É isso que o apóstolo Pedro estava falando àquela comunidade. Olha, comunidade, se você tem que louvar, louve ao Deus Pai, louve ao Senhor que é rico, que é misericordioso, que é benevolente, que é bondoso, que está com cada um de nós, em meio às circunstâncias, em meio às provações, em meio às tentações. Louve a Ele. O verso 3 ainda vai continuar, e ele ainda vai dizer: Ele nos deu uma nova vida, Ele nos regenerou pela ressurreição em Cristo. Porque eu e você devemos ser resistentes, porque eu e você devemos ser resilientes, manter a nossa forma, manter a nossa essência, porque Deus age. E por que Deus age? Quando nós olhamos a ressurreição e nós estamos vivendo aí esse momento pós-Páscoa, esse texto nos traz à memória que a morte não foi o limite de Cristo. A morte, o túmulo, não foi o limite para o poder de Deus, muito pelo contrário. O túmulo vazio, a morte é símbolo agora de uma nova esperança, de revivermos em Cristo, de vivermos uma nova vida em Cristo. E é isso que o apóstolo está falando. Olha, Ele vos deu nova vida pela sua ação, não na minha, para que eu e você venhamos nos gloriar. Não na minha ação, não na minha piedade, não nas minhas obras, mas nele, porque foi Ele que venceu o túmulo vazio. Foi Ele que ressuscitou entre os mortos e hoje oferece para você e oferece para mim essa oportunidade de termos, de vivermos, de experimentarmos a nova vida em Cristo Jesus. Por isso, meu amado irmão, minha amada irmã, não altere a sua forma, não altere a sua essência, mas viva em Cristo. Quando nós olhamos as religiões que nos cercam, as ideologias que nos cercam, elas vão dizer: você sim deve se procurar, se aprimorar a cada dia, se transformar o seu eu. Mas o Evangelho de Cristo, ele dá um passo a mais. Nós somos transformados em Deus. Nós olhamos, nós mergulhamos em Deus para sermos transformados, para termos a mesma forma, a mesma essência que esse Deus que ressuscitou entre os mortos. É nele. É nele que nós vamos vencer as nossas crises. É nele que nós vamos vencer as nossas provações, porque a partir de agora somos nova criatura, ressurgimos nele. É isso que o apóstolo está falando. Olha, amados, não voltem para trás. Olhem, amados, olha o que Deus fez por vocês. Olha o que vocês já viveram até aqui.
Olha o que vocês já experimentaram até aqui. Olha o que vocês já resistiram até aqui. Olha, meu amado. Olhe para trás, traga a memória aquilo que te enche de esperança, aquilo que te faz você caminhar mais um passo. Traz à memória a esperança, traz à memória essa bondade. E é isso que o apóstolo vai dizer aí no final. Olha, por isso o nosso coração está cheio de uma viva esperança. Porque eu e você devemos resistir. Porque eu e você devemos ser resilientes, manter a mesma forma e a mesma essência. Porque Ele é a nossa esperança. E eu gosto muito de uma frase de um teólogo chamado R. Miller, que ele vai dizer: a esperança é o combustível do cristão. A esperança é o orvalho que desce sobre a terra. A esperança é esse combustível, é essa força que nos impulsiona a suportar, a enfrentar o deserto, em mesmo ao sol escaldante. A esperança é aquilo que nos alimenta a continuarmos a nossa caminhada. A esperança não é o caminho, mas é aquilo que nos alimenta a andarmos no caminho. Porque aonde não há esperança, há a morte. A irmã Milka pregou no domingo passado sobre essa esperança. E essa esperança é o agir, é a ação. Ela é viva, e aqui o apóstolo vai dizer: nós que vivemos agora louvando, trazendo à memória a bondade, nós que vivemos agora a nova vida em Cristo, nós temos essa viva esperança, quer dizer, nós podemos agir, nós podemos caminhar, nós podemos prosseguir. Porque essa viva esperança é o Cristo, ela está presente em nós, ela está presente em você, meu irmão. Ela está presente na sua vida. Essa esperança não depende se eu acordei e eu estou desanimado. Essa esperança não depende de mim, da minha piedade, do meu esforço. Se eu acordei bem, se eu acordei mal, se eu acordei angustiado, se eu acordei triste. Não, essa esperança é para quando eu e você acordarmos nessa situação, nós possamos nos alimentar dela. Porque ela está viva, ela é Cristo, ela está ao nosso redor e é o nosso combustível para trilharmos este caminho. Caminho muitas vezes no qual eu e você não sabemos como vamos resistir. Era isso que aquela comunidade estava vivendo. Como nós vamos sobreviver agora em meio a um povo que nos calunia, em meio a um povo que nos persegue, porque nós estamos vivendo a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo vai ali alimentar a fé desses irmãos. Vai dizer: olha, a esperança viva está com vocês. Ela é o alimento que em meio a tudo isso que quer nos oprimir, nós possamos levantar e nos abastecer dela. Nós possamos viver nela e continuar a seguir o alvo. O apóstolo Pedro, agora também, no verso 4, ele vai dizer: por isso eu e você podemos esperar, porque nós somos herdeiros das ricas bênçãos que Deus guarda para o seu povo. Porque eu e você precisamos resistir no dia mau.
Porque eu e você precisamos manter a nossa forma, precisamos ser resilientes. Por quê? Porque nós somos herdeiros. Nós não somos merecedores daquilo que Deus fez por nós. Mas a partir do momento que eu e você abraçamos essa fé, deixamos de ser criatura, passamos a ser filho, aceitamos a Cristo, confessamos Ele publicamente, dizemos que agora Ele é o nosso Rei, nosso Senhor, nosso Salvador. Estamos vivendo uma nova vida, a nossa boca não sai algo a não ser o louvor a esse Deus Todo-Poderoso. E agora Ele diz àqueles que têm esta fé, aqueles que agora receberam de Deus Pai a renovação em suas vidas, também irão receber a herança, as ricas bênçãos deste Deus. E é isso que nos atrai, meu amado irmão. É isso que nos alimenta. É isso que nos impulsiona. A cada dia nós não andamos por vista. Nós não andamos pelas coisas materiais. Nós andamos pela fé. Não andamos pelas coisas que os nossos olhos veem, que as nossas mãos tocam. Mas nós andamos pela fé. E é isso que o apóstolo Pedro vai dizer aqui. Verso 5, ele vai dizer: essas bênçãos, meus amados, são para vocês. É por meio da fé. É por meio da fé que vocês são guardados. Olha que palavra interessante. É pela fé que eu e você vivemos o aqui, agora, mas é pela fé que nós vamos viver também aquilo que está por vir. Por isso, entre a promessa e o cumprimento, em meio às tensões, eu e você devemos caminhar pela fé. E é esta fé que ele quer aqui animar naquela primeira comunidade, e eu também te convido a ser animado por esta fé, porque esta fé é uma resposta que eu e você podemos dar. É pela fé que nós somos guardados em Cristo. Porque quem tem fé vê o mundo em que vive e consegue ter o discernimento do que é bom e do que é mal. Quem vive na fé. Quem vive na fé não se deixa sucumbir no mundo. Não se deixa ser levado por este mundo. Não se deixa iludir por este mundo. Não se deixa aprisionar por este mundo. Nem pelas suas ideologias, nem pelas suas considerações, nem por aquilo que está ao seu redor, nem por todas as mensagens que querem nos fazer abaixar a cabeça. Não. O apóstolo Pedro, ele está dizendo aqui: a fé é o farol que ilumina o nosso caminho. Ele disse primeiro, é a esperança, agora ele vai dizer, é também o farol. A fé abre os nossos olhos para termos esse discernimento de onde colocamos os nossos pés, de onde colocamos as nossas mãos, de onde vamos aí entronizar os nossos pensamentos. A fé é algo, a nossa fé não é um salto no escuro, não é andar em meio à escuridão, não. A nossa fé é aquilo que nos ilumina, porque diz o texto, é ela que nos guarda. Como Deus nos guarda? Através da nossa fé que depositamos nele. Muitos dizem, pastor, fulano de tal se desviou, ele perdeu a fé.
muitas das vezes a gente começa a pensar, será que realmente tinha fé? Será que realmente houve fé? Porque não se pode perder aquilo que não se tem. Porque quem tem fé, os olhos estão abertos. Quem tem fé consegue andar no caminho da prudência. Quem tem fé consegue ter o discernimento necessário. É isso que o apóstolo está falando. Amados, vocês devem resistir. Vocês devem ser resilientes. Porque vocês agora estão guardados por Deus. E a fé que vocês vivem, e agora palavras do apóstolo Paulo, vocês vivem na fé agora no Filho de Deus. É no Filho de Deus que nós estamos firmados a nossa fé. Nós não podemos ser iludidos, iludibriados, mas nós devemos manter a distância necessária, fugir das tentações, eu e você. É pela fé, a fé que nos guarda. A fé que nos guarda. Guarde isso aí no seu coração. Guarde aí esta fé. Guarda esta fé. O apóstolo Pedro também, ele vai dizer no verso 6, alegrem-se por isso, se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo, por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão vivendo. O apóstolo Pedro aqui, ele vai dizer, é verdade, meus irmãos, é verdade que muitas das provações que nós estamos vivendo quer tentar abalar a nossa fé, a nossa esperança, quer tentar fazermos morrer para Cristo e vivermos para o mundo. É verdade que muitas das provações nos entristece o nosso coração. Muitas das provações, como diz o apóstolo Paulo, aquilo que eu quero viver, eu não consigo viver, mas aquilo que é para mim viver, eu tento, mas não consigo, mas o que não é, eu estou vivendo a todo tempo. Mas aqui, o apóstolo Pedro, ele vai dizer como se ele estivesse sussurrando em nossos ouvidos, olha, muitas das vezes na caminhada, vocês vão se sentir sozinhos. Mas eu quero dizer para vocês vão dizer, eu estou solitário nessa jornada, eu estou sozinho nessa jornada. Mas eu vou dizer para você, você não está abandonado. É isso que o apóstolo quer dizer aqui para você. É isso que o apóstolo vai complementar nos versos 7, 8 e 9 agora. Ele vai dizer, embora essa sensação de estar sozinho no meio da caminhada, você não está solitário em meio à caminhada. Não está. Ele está com você. Ele está presente com você. E é nessa hora que você deve ser como o ouro. Aí que ele diz no verso 7. O ouro é um elemento que é muito usado em diversas épocas. Todo mundo, quando está passando por uma prova, diz assim, nós devemos ser como o ouro que é provado. E a partir do momento que nós somos provados, na verdade, a tudo aquilo que não é ali a essência do ouro, quando é provado no meio do fogo, aquilo se deteriora ou aquilo se esvazia, ou aquilo é eliminado, e o ouro vai ali se purificando em meio à alta temperatura. Muitos usam essa metáfora,
Mas o apóstolo Pedro aqui, ele quer dizer para nós, olha, assim como o ouro é provado para ver que é ouro mesmo, assim nós também, muitas das vezes, passamos por circunstâncias, muitas das vezes passamos por provações, para vermos também se a nossa fé é fé também. Aonde que nós conseguimos ver isso? Em meio às crises, em meio às provações. E é isso que o apóstolo está falando. Olha, vocês chegaram até aqui. Vocês são homens, são mulheres de fé. A fé de vocês vale muito mais do que o ouro. A fé de vocês tem um quilate muito maior. Ela é muito mais pura. Ela está num nível de purificação muito maior. Por que vocês vão abandonar? Por que vocês vão tomar outra forma? Por que vocês vão deixar que outra essência entre em vocês? Porque vocês vão se contaminar. Permaneçam nessa fé, que já foi provada, que já foi purificada, que vale muito mais agora do que o próprio ouro. Vocês devem continuar nessa fé. E ele aqui vai encerrar o verso 8 e o verso 9, dizendo: vocês o amam, mesmo sem o terem visto, e creem nele, mesmo que não estejam vendo agora. Portanto, vocês devem se alegrar com uma alegria grandiosa, onde não há palavras para descrever. Vocês têm essa alegria. Esta alegria é o resultado daquilo que vocês já possuem. Você já tem a promessa. E entre a promessa e o cumprimento, entre aquilo que nós vamos herdar, entre aquilo que nós vamos receber, permaneça fiel. Permaneça na esperança. Permaneça na nova vida. Permaneça, meu amado irmão. Permaneça no Senhor. Não abra mão. Nós chegamos até aqui. Foram 40 dias de isolamento. Provavelmente ainda virão aí outros dias a mais, mas você resistiu. Você resistiu tribulações maiores, momentos maiores. E agora você é convidado, através da palavra, a continuar. O apóstolo Pedro vai dizer aqui: olha, vocês não precisam ver para amar e para crer. Vocês não precisam, vocês já venceram a distância, vocês já venceram as barreiras, vocês já venceram o espaço. Vocês sabem e vocês estão firmados em Cristo Jesus. E aqui eu lembro as palavras de Jesus, dizendo que muitos naquele dia, Jesus vai dizer: sim, filho meu, servo meu, quando estive nu, vocês me vestiram. Quando eu estive sozinho, vocês me acolheram. Quando estive fome, vocês me deram de comer. Quando estava enfermo, vocês me visitaram. Quando estava na cadeia, vocês foram lá. E você vai dizer: mestre, como nós te servimos? E Jesus vai responder isso tudo para vocês. Às vezes muito, nós ficamos perturbados, dizendo: Senhor, eu preciso ver para amar e para crer. Não, meu amado, basta você aí continuar a servir ao Senhor, a estendendo a sua mão, podendo contribuir com os necessitados. Nós estamos aí numa campanha, arrecadando alimentos, produtos de higiene. Nós não precisamos ver para onde que esses produtos ou para onde
esses alimentos estão indo. O que nós precisamos é crer sem ver, amar sem ver, se disponibilizar a fazer sem ver. E é isso que o apóstolo Pedro está falando aqui para aquela comunidade. Olha, vocês precisam continuar nessa fé. E é isso que ele nos convida nessa noite de Santa Ceia. Nós não podemos ter uma outra forma ou ter uma outra essência. Nós precisamos manter naquilo que Cristo já fez por nós. Sermos resistentes, sermos resilientes. Precisamos manter o louvor em nossos lábios. Precisamos continuar vivendo a nova vida em Cristo Jesus. Precisamos manter a esperança, o combustível, até o cumprimento das promessas, até herdarmos todas as bênçãos. Precisamos da fé para sermos guardados, para termos os nossos olhos abertos, para não nos deixarmos aí sermos levados por este mundo. Precisamos manter firme a nossa fé, para que as tristezas deste mundo não roubem a alegria que Cristo nos dá. A nossa alegria não é passageira, ela é eterna, porque está em Cristo Jesus, o Cordeiro de Deus, que morreu e que ressurgiu. Ele venceu a morte, ele venceu o túmulo, para que eu e você também, nessa noite de Santa Ceia, ao trazermos à memória este sacrifício, possamos manter viva a nossa fé, possamos manter vivo a nossa caminhada, a nossa esperança naquele que é o autor e Salvador das nossas vidas. Por isso agora, neste momento, eu convido você a curvar a sua cabeça. Nós vamos ouvir um louvor para nos prepararmos para este momento de Santa Ceia. E nós vamos curvar as nossas cabeças agora, vamos orar primeiro e vamos depois ouvir um louvor para depois participarmos da mesa do Senhor. Ei, meu amado irmão, minha amada irmã, mantenha a forma, mantenha a mesma essência em Cristo Jesus. Oremos. Em nome do Cristo, do Deus vivo, Pai, nós chegamos a Ti, Pai. É certo, Senhor, que estamos em meio a várias provações, em meio a várias tentações. Estamos passando dias difíceis, dias maus, ó Pai. Mas nós queremos estar firmados em Ti, Pai. Ó Senhor, ó meu Deus, anima a nossa fé, abre os nossos olhos para continuarmos vivendo a nova vida em Cristo Jesus. Abra os nossos olhos para sermos, ó Pai, guardados pelo Senhor, para que a fé, ó Deus, seja como o farol que ilumina os nossos passos, Pai. Ó Senhor, nos ajude, Senhor, pela fé a amar, a crer, sem precisar ver, ó Senhor, sem precisar que as distâncias e os espaços estejam diminuídos, ó Pai, mas que possamos amar e ver e crer, ó Pai. Ó Senhor, ó meu Deus, continuarmos, Senhor, na essência que é Cristo Jesus, que é o Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso. Senhor, nós pedimos a Ti, anima-nos nessa caminhada. Senhor, é a nossa segunda ceia, ó Deus, neste tempo de isolamento social. Mas esse tempo, Senhor, não é um tempo, ó meu Deus, que pode matar a minha fé, que pode matar a minha esperança, que pode matar ou transformar a minha forma.
alterar a minha essência que agora está em Ti. Não, meu Deus, não pode. Senhor, eu peço a Ti nessa noite, renova-nos, Senhor. Renova-nos através dos elementos que nós vamos participar. Renova-nos, Senhor. Renova a nossa vida, Pai. É o que nós pedimos, é o que nós oramos, é o que nós entregamos as nossas vidas a Ti, ó Pai. Ouçamos agora um louvor para que Deus continue aí preparando o nosso coração no Senhor para participarmos da mesa do Pai. Amém, meus amados?